CBN Pautas do Dia. De volta com o CBN Pautas do Dia. Mudou roupagem, mudou a trilha, mudou o contexto, mas o colunista, ou melhor, o nosso especialista nos assuntos de Brasília, que são nem importantes... tanto esportivo. que são importantes para o Brasil todo, para a nossa Amazônia, continua o mesmo. Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo ao CBN Pautas do Dia. Muito bom dia, Tatiane Lobato. Há quanto tempo não lhe via por aqui? E a trairagem aí do Salgado já começou cedo hoje. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos em frente, então. Hoje o Rômulo vai comentar para a gente dois assuntos das últimas horas que movimentaram Brasília e, consequentemente, categorias, a comunidade escolar também no Brasil inteiro. O primeiro assunto é sobre a reunião do presidente Lula com os governadores, representantes das prefeituras também, e um anúncio que foi feito pelo governo federal de recursos que serão disponibilizados para o enfrentamento aos conflitos no ambiente escolar. Rômulo, o que você traz para a gente? Pois é, Tati. Essa semana agora, ontem mais precisamente, houve uma reunião aqui em Brasília com os chefes dos poderes e ficou muito clara ali uma articulação do presidente Lula com esses membros de demais poderes para que ocorra uma definição de políticas públicas de combate à violência nas escolas. A gente sabe, Tati, que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem havido uma enxurrada de informações, muitas delas falsas, em razão daquele evento que aconteceu há algumas semanas numa creche lá em Santa Catarina. Então a gente também consegue observar que muitas pessoas desejam, então, conter esse tipo de divulgação de mensagens que, em grande parte, são falsas, claramente com o objetivo de causar pânico na população e, de certa forma, causou durante a semana no Brasil inteiro uma tremenda dor de cabeça para os órgãos aqui do Estado. Então, se propôs a propulsionar para as escolas, principalmente, verbas em torno aí aproximadamente 1 bilhão para que se procedam aí instituições e políticas públicas de proteção não somente à segurança, mas também à infraestrutura dessas escolas. E aí a gente tem uma situação interessante, Tati, porque se discutia bastante de onde ia sair esses valores, porque aí nós estávamos com uma discussão do rombo fiscal, que foi deixado pelo último governo, mas já se definiu a origem desses recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e isso vai ser, com certeza, implementado a partir dessa próxima semana. O ministro Fábio Dino, por exemplo, fez então um levantamento e disse que retiraram do ar em torno de 756 perfis nos últimos 10 dias dedicados a disseminar ataques ou então discursos de ódio nas escolas. E a gente também compreende, Tati, que aqui em Brasília, como em outros estados, os poderes públicos locais estão fazendo aí certos mutirões também no serviço de inteligência. Sim. E também estabelecendo até mesmo multas para quem propaga essas informações. Aqui no DF, por exemplo, se estabeleceu multa de até R$3 mil para quem faz isso, sem contar também que há uma previsão legal de crime para quem pratica essas condutas. E se alguém pensa, por enquanto, ou está pensando em fazer algo nesse sentido, vai aqui um recado muito importante. A inteligência das polícias estaduais já vem atuando com mais intensidade e identificando pessoas que passam essas informações, podendo responsabilizá-las aí pela prática de crimes muito graves, inclusive crimes de falsa comunicação, de crime, e também quando se usa do menor de idade para fazer isso, até mesmo corrupção de menores. Então são casos muito graves, são casos em que a Polícia Civil dos Estados está fazendo um levantamento, os órgãos públicos também vêm monitorando perfis na internet, e é uma tentativa de resposta para quem está pensando em fazer algo, para quem está pensando em fazer aquela mera brincadeira. Deixar bem claro aqui que a responsabilização é muito grave, e, de qualquer forma, há um monitoramento muito maior das políticas públicas de proteção. A gente também sabe que é comum que algumas pessoas entrem no embalo dessas informações,
entrem para querer, talvez, com um fim ilícito, conseguir uma outra finalidade, mas, independente do motivo do que a pessoa faça isso, o Estado vem dando uma resposta suficiente ante a gravidade dessas circunstâncias. Agora, Rômulo, tem outro tema para a gente abordar também sobre a assinatura do projeto de lei para viabilizar o piso nacional da enfermagem. Ontem é difícil alguém não conhecer alguém que seja da área, né? Eu tenho vários amigos e amigas que comemoraram bastante, inclusive, esse ato. E aí, Salgado, não somente comemoraram, mas também começaram a fazer pressões para saber quando que ia cair o dinheiro, né? É a primeira coisa que se faz. É a primeira coisa que se faz, e aqui a gente, lógico, que fez um levantamento do dia de ontem para mostrar quais são as novas etapas, o que deve acontecer. E só para contextualizar o nosso ouvinte, a gente sabe que ano passado foi aprovado o valor no piso nacional da enfermagem, um valor mínimo de 4.750 dos profissionais da enfermagem, e essa base serviria como parâmetro para os demais profissionais da área de enfermagem, os técnicos, auxiliares, parteiras. Então, cada um recebendo um percentual em cima desse valor mínimo. Mas como no Brasil as coisas em geral se resolvem sem ter um lastro, ou seja, você aprovou uma legislação sem dizer de onde sairiam os recursos para cobrir esses gastos que são muito importantes, são necessários. A gente viu aí o que aconteceu na pandemia e a importância que existiu, que teve a atitude dos profissionais da área da saúde. Então, era necessário, sim, uma readequação desses valores, mas não se disse de onde sairiam esses recursos. E foi parar lá no Supremo, e aí quando chega aqui no Supremo, o pessoal reclama. Mas o Supremo intervém, o Supremo gosta de mexer com política, mas se esquecem que a política mal feita vai levar a uma judicialização dessas questões e claro que vão chegar aqui no Supremo, o Supremo vai se manifestar e o ministro Barroso suspendeu os efeitos da legislação exatamente pela falta de indicação das fontes de receita para cobrir esses gastos. E diante da pressão... Quem é que paga, né, Rômulo? É aquela pergunta, quem é que vai pagar esse adicional, né? De onde vem esse recurso? Qual é essa previsão orçamentária? Eu acho que essa tua explicação, desculpa ter te interrompido, ela é muito pertinente e importante, porque muito se ouviu depois... Enfim, principalmente no contexto político, de que se houvesse a mudança de governo, não haveria o avanço na pauta da enfermagem, consequentemente dos técnicos, dos auxiliares, das parteiras, etc. Pelo contrário, é uma discussão, a grande discussão era de onde se vai tirar o recurso para pagar esse novo piso. Não é uma questão, não é o mérito da importância da profissão, todos nós sabemos e reconhecemos, né? Mas precisava dessa discussão do ponto de vista financeiro também, e é isso que o governo deu uma resposta agora, o governo federal, né? Até porque é uma regra básica da economia de que não existe almoço grátis, né? Tem que informar a fonte, até porque nós sabemos que não só os órgãos do Estado custeiam, mas as entidades privadas custeiam cerca de 60% dos serviços do SUS. E isso, então, teria que ser equacionado de alguma forma. Então, já havia aqui articulação no Congresso Nacional por um projeto de iniciativa do Poder Executivo, e isso foi feito na data de ontem, vai ser encaminhado agora a partir da próxima semana para o Congresso Nacional analisar na Comissão Mista de Orçamento Público. Então, a comissão ia se reunir ontem, acabaram que adiaram para a próxima semana, então, no dia 26 agora, a Comissão Mista de Deputados e Senadores vai se reunir para deliberar sobre o projeto de lei. Já há um consenso entre os líderes aqui dos partidos que esse projeto vai ser aprovado, tendo em vista a relevância do tema e a pressão que a própria sociedade faz por esses valores mais adequados à realidade dos enfermeiros e profissionais de enfermagem. Então, após essa aprovação na próxima semana, no dia 26, deve se dar por unanimidade, já é um acordo para isso. Aí volta ao presidente da República para a sanção em até 15 dias. E a gente também já anda escutando por aqui que a previsão é que o presidente sancione a legislação lá aí pelo dia 12 de maio, que vai coincidir com o Dia Nacional da Enfermagem. Essa é a previsão política para cá, mas não se encerra aí, porque uma vez aprovada a legislação, ainda há uma série de aspectos técnicos para implementação nisso. Por exemplo, como os estados e municípios vão
vão receber esses recursos e repassar para os seus servidores. Há uma portaria do Ministério da Saúde que vai regulamentar essas circunstâncias. E então, após, provavelmente, a necessidade dos estados e municípios também elaborar leis próprias para definir como é que vai se adequar isso aos planos de cargos e carreiras do funcionalismo público. E também, é claro que esses 7,3 bilhões previstos ainda vão ter que ser analisados, vão ter que ser adequados em forma de lei, para mostrar como é que vai ser o repasse para as entidades filantrópicas, para as Santas Casas de Misericórdia, que também faz esse trabalho muito importante, ou seja, deve aí levar algumas semanas, ou pelo menos até o meio do ano, para que isso seja implementado na prática, mas já foi um passo muito grande ante a indefinição que existia desde o último governo. Nós temos agora pelo menos um direcionamento e aí nos próximos meses uma solução para esse tão importante tema que é da enfermagem aqui no país. Meninos, não pode mais ter revés, não, né? eu acho que agora, o caminho está muito positivo, muito favorável para aprovação, né, Rômulo? Quanto antes. Quando nós temos aqui, eventualmente, alguém deliberando sobre algum tema que vai debater, que vai levar a plenário, geralmente há uma movimentação nesse sentido, já há uma informação nesse sentido, mas não, o que nós temos aqui já é um consenso de que isso aí já foi conversado, já o fundo constitucional que ia repassar isso já foi delimitado, então é meramente protocolar para aprovação. Lá a gente sabe que as coisas podem mudar, mas pelo menos até esse momento já há um consenso que isso vai passar. Então a provisão até meio do ano, em maio, junho e julho, já está implementado na conta dos enfermeiros e profissionais da enfermagem. Bom, luta grande, né? Vamos aqui então aos valores, como é que vão ficar aí os valores. O texto fixou o salário aí dos enfermeiros em R$ 4.750 o piso, tá, gente? Nos setores público e privado. Esse valor vai servir de referência aí para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, 70%, auxiliares de enfermagem, 50%, e parteiras também 50%. Nessa conta ficaria dessa forma: enfermeiros, 4.750 o piso, técnicos de enfermagem, 3.325 o piso, auxiliares de enfermagem, 2.375 o piso e parteiras também 2.375 o piso, de acordo aí com essa reformulação, o projeto de lei, portanto, muito bem explicado pelo Rômulo, encaminhado pelo governo federal ao Congresso para análise, deliberação, votação e, na sequência, volta ao presidente Lula para que ele sancione, e ao que tudo indica, no dia em que se comemora o Dia da Enfermagem, aí, no mês de maio. Rômulo, interessantes temas que você traz para a gente. Muito obrigada pela reflexão, mas principalmente por colocar para o ouvinte da Rádio CBN essas pautas que são discutidas em Brasília e que interessam para todo o Brasil, trazendo um olhar amazônida também para essas questões, o olhar jurídico também que a gente precisa ter, porque são debates que acontecem em Brasília e que chegam muitas vezes no Supremo Tribunal Federal, que chegam no Congresso Nacional, que precisam passar por essa parte protocolar e que a gente precisa de um olhar de um especialista trazendo essas informações para a gente. Obrigada, Rômulo. Muito obrigado, eu agradeço. E quarta-feira a gente está de volta aqui. Forte abraço, você e o Salgado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Rômulo Pinheiro trazendo as informações para a gente. Se acompanhou aqui, portanto, no Pautas do Dia, 2 temas importantíssimos